Olá, está no ar o programa Em Destaque na sua rede capital de televisão. E hoje nós vamos falar de uma coisa que alegra os nossos olhos, a arquitetura, as tendências para 2025. E para isso, gente, eu chamei ele é renomado aqui no estado de Goiás. Luiz Fernando Taquaral, eu acho que você já ouviu esse nome, é bem famoso, né? Arquiteto e paisagista, graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Católica de Goiás, com especializações em paisagismo, sustentabilidade e design de mobiliário, quer dizer, ele desenha ainda. É isso, gente? Atua no mercado de arquitetura e paisagismo residencial e reside hoje em Goiás, mas tem trabalhos em vários estados brasileiros. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado. Fala aí pra gente desse trabalho incrível. Primeiro que é um roteiro... Nossa, gente, o roteiro dele é incrível, esse que a gente deu resumido, né, do que é realmente o seu trabalho, o trabalho que você tem desenvolvido, não só em Goiás, mas no Brasil inteiro. Mas eu tô lendo aqui, você também desenha móveis? Também. Também? Sério? Luiz, como você enxerga hoje a evolução da arquitetura residencial nos últimos anos, especialmente em Goiás? Então, a arquitetura, como tudo na vida, evolui, né? Uhum. E tem as tendências que são sempre ditadas aí pelo próprio mercado, né? Mas hoje a gente tem uma arquitetura que ela é muito eclética, né? A gente passou por vários movimentos aí, vários estilos, então modernista, contemporâneo, e hoje a gente fala que a gente tem uma arquitetura contemporânea. Mas o bom da arquitetura hoje é que a gente tem essas possibilidades, né? Se o seu estilo é mais vintage, tudo bem, não tem problema nenhum. Tá tudo certo. Certo. Agora, o que é importante é você harmonizar o seu estilo com o momento atual, né? Então, assim, não dá para exagerar demais no estilo também. É legal você ter um certo equilíbrio. O menos é mais? Depende. Em geral, sim. Principalmente pelo estilo contemporâneo, estilo minimalista, né? Só que tem os estilos também que são mais carregados, né? Os mais ecléticos. Tem um estilo hoje que é muito em alta também, que é o farmhouse, que ele é muito inspirado nas casas americanas de fazenda, e que ele é um pouquinho mais carregado também. Mas, em geral... O menos é mais. O menos é mais. O menos é mais. Mas você que tem esse vasto conhecimento ao longo desses anos, né? Trabalha com várias pessoas, vê vários tipos de estilos. Vocês aí de casa já ouviu a voz, já ouviu Taquaral, famoso. Conta um pouco da sua história, né? De como você virou esse boom na arquitetura e uma referência não só para Goiás, mas para o Brasil inteiro. Então, na verdade, você até citou aí que eu tenho várias especializações, né? Mas na arquitetura é assim, não tem como. Você está fazendo um projeto, você tem que trabalhar ele como um todo, né? Você tem que pensar na construção, no paisagismo, no design de interiores. Hoje tem, assim, lógico que tem excelentes profissionais especializados em cada uma dessas áreas. Mas, até porque na minha época, não era bem assim, né? Então, com o tempo, eu fui sentindo essa necessidade. O mercado mudou muito? Mudou bastante, bastante. Mudou em vários aspectos. Mudou nesse sentido que eu te falei, que antigamente um profissional ele tinha que dar conta de tudo, né? Não tinha tantas especializações como tem agora. E, por outro lado, o mercado, com essa questão dos estilos diferentes, a própria tecnologia, né, de material que vai avançando. Que vai mudando muito. Muito, muito. Então, assim, todo dia tem um material novo aí no mercado que você te propondo, assim, 1000 soluções, né, para cada área da arquitetura. Então, assim, a gente tem que correr atrás e acompanhar o que está acontecendo. Mas, por outro lado, isso é uma coisa muito bacana, porque a gente tinha problemas arquitetônicos há um tempo atrás que não tinha tanta solução. E hoje a gente, além das soluções interessantes que a gente gente também tem uma gama de opções muito variada, né? Então, assim, se você quer, por exemplo, uma iluminação diferente,
um revestimento diferente. Você chega numa loja, você tem 1000 opções. Então, isso é muito bacana, né? Não, e agora também eu fiquei sabendo que existe uma pessoa especializada que vai e fala assim, qual é a cor da luz melhor para esse ambiente? Isso. Nossa, eu achei chique. Gente, na época eu construí minha casa, não existia isso, não. É porque o conjunto de todos esses aspectos é que te dão um ambiente bacana, aconchegante, isso, mais agradável, né? Então, assim, a gente passou por uma fase, por exemplo, você falou iluminação, que todas as pessoas queriam uma iluminação branca na casa. Era. Então, assim, aí aos poucos as pessoas foram entendendo que isso dava um certo desconforto, né? Aí muita gente até fala, parece uma sala de cirurgia, né? Exatamente, tudo branco. Tudo branco, e isso altera a cor natural das coisas, né? Porque a luz solar, por exemplo, ela não é uma luz totalmente branca. Tanto que quando a gente quer criar um ambiente com uma iluminação mais natural, a gente tem que fazer um equilíbrio ali de luz amarela, luz branca, né? Então, exatamente. Hoje o bacana é isso, né? Tem especialistas para tudo. E principalmente na filmagem, né? Quando a gente vai fazer uma externa que a gente quer uma cor melhor, uma cor viva, a gente tem que aproveitar a luz do sol. A gente joga uma luz artificial ali, mas a luz do sol faz toda a diferença. Toda a diferença. Inconfundível. Aí a pessoa tinha, pelo menos eu vi, uma resistência em colocar a luz amarela, né? Aquela luz... Tinha muita resistência, pelo menos na minha época eu também tinha essa resistência em colocar, dava aquela coisa, não sei, mas hoje não, hoje vocês conseguiram adaptar de uma forma em que você entra, fica aconchegante o ambiente. É porque a luz amarela, ela não significa necessariamente que vai ficar menos iluminado, ela só muda o tom, né, a temperatura ali do ambiente. E quais são os principais desafios que você enfrenta na hora de entregar e fazer um projeto arquitetônico? Sim. Olha, eu acho que o principal desafio de um projeto, principalmente residencial, é que você tem que atender ali as necessidades de quem vai morar, né? Que é quem está pagando por aquela obra, né? E harmonizar aquilo de forma que fique uma coisa bacana também dentro. E a gente estava até conversando isso aqui, porque tem alguns arquitetos que às vezes fazem aquilo, a gente fala, não, mas eu quero mudar isso aqui, porque é mais minha cara. Não, mas é assim que tem que usar. Alguns arquitetos acham que eles que vão morar nas casas. Infelizmente conheço alguns. Que a gente não pode citar mas eu acho que eu não sou assim, eu penso. Porque eu respeito muito essa questão, né? Porque que acontece? Quando a pessoa faz uma casa, geralmente ali é a realização de um sonho, né? Com certeza. Muitas vezes a pessoa batalhou uma vida toda para fazer aquela casa que ele sempre sonhou. Então você tem que respeitar o que aquela pessoa sonhou, o que ela almeja, o que ela tem vontade. Até porque projetou, né? Isso, até porque assim, quando você sonha muito com uma coisa, no passar do tempo, enquanto você está sonhando, você está observando. E você sempre faz você sempre tem aqueles elementos que você guarda com você, né? Verdade. É como uma pessoa que quer um carro bacana. A pessoa, ela tem um carro em mente que às vezes nem é atual mais, mas ela sonhou tanto com ele que ela quer aquele. Exatamente. Né? Então, com a casa é a mesma coisa. A pessoa sonha com a casa, de repente, num estilo mais clássico, e hoje a gente está num estilo mais contemporâneo. Aí você oferece para ela essa possibilidade. Fala, olha, não, ok, se você quer, a gente faz a casa nesse estilo, vai ficar bacana, você vai se sentir bem, vai se sentir poderoso e tal, mas se você quiser uma casa mais atemporal, né, que as pessoas em geral vão gostar, não só quem gosta do mesmo estilo que você, podemos fazer assim e tal. Então, e com o passar dos anos também não vai enjoar, né? Não vai ser aquela coisa enjoativa. Mesclar isso, né? Ter essa sensibilidade, né? De equilibrar, de harmonizar os elementos, né? E hoje, esse estilo contemporâneo, o bacana dele é que ele trabalha... Ele não é exatamente o estilo minimalista, que é aquele que você tem poucos móveis, em geral são móveis mais de personalidade, às vezes até assinados, mas no contexto geral, o estilo contemporâneo ele é mais atemporal por isso. São linhas mais retas, são menos móveis dentro da casa, né? Janelas mais amplas, então assim... concreto aparente. Então, assim, tem vários elementos que você trabalha que dá a sensação que a sua casa é atual e
e aí você consegue ali inserir algum elemento do estilo que a pessoa gosta também. E também uma casa mais funcional, né? Totalmente. Porque às vezes muitos móveis também ali no dia a dia, né? Não fica tão fácil de manter uma casa, a limpeza de uma casa. Igual eu vi no TikTok o exemplo de um novo tipo de ralo que eles estavam colocando nas casas. Depois viu que esse ralo ficou horrível, que não funcionava, que só era bonito. Então, assim, a gente tem que pensar nesse lado funcional, né? Não adianta eu fazer uma casa perfeita que está na minha cabeça ou que está na revista se ela não for funcional. Tem que ter esse equilíbrio, né? Tem que ter uma estética bonita, tem que ser funcional acima de tudo, porque a casa, ela não é para ser vista. Ali é uma experiência, né? Você vai viver ali dentro. Então, tem que ser funcional acima de tudo. A gente passou por vários estilos, assim, teve época que o funcional ficou de lado, né? Foi. A beleza era o primeiro lugar. Mas dá para fazer as duas coisas, né? O bacana é isso. Você fazer uma coisa bonita e que é totalmente funcional. Porque nem tem sentido você também ficar investindo em coisas que você não vai usar. É verdade. Então é bacana você fazer... investir em peças que realmente Exatamente. vão compor e que você vai conseguir usá-las. Exatamente. Agora também, por exemplo, você tem a parte emotiva também, né? De repente você tem uma cômoda que foi de sua avó, sabe, uma cristaleira. Sei, da família. Então, assim, você faz uma casa atual, insere aquele elemento lá, de repente com isso você dá até uma valorização bem maior para ele. Então nada impede, até porque uma casa bacana hoje, no meu ponto de vista, não é só uma casa bonita e nem só funcional. É aquela casa que você entra e sabe que é aquela casa daquela pessoa. Ai, que tem a que personalidade. legal. Porque muitas vezes você entra numa casa exatamente igual a que você acabou de entrar, do vizinho, por exemplo. Então, e tá tendo isso, né? Parece que é o mesmo arquiteto, os padrões. O mesmo arquiteto e o mesmo morador. Então, assim, é bacana ter personalidade, né? Então, assim, fotos de família, história daquela família, né? Você ter esse trabalho ali dentro. Então, o que eu acho mais bacana numa casa é isso. Você entrou nela, você viu que ali é a cara do dono. É verdade. Nós vamos agora para um breve intervalo. Você não sai daí, que já já a gente volta com mais tendências, arquitetura e tudo que enche os nossos olhos, mas beleza com funcionalidade. Se eu te disser que a vida é feita pra sonhar, e outra vez eu sei que é verdade, basta acreditar. O amor existe, o amor existe, meu amor. Nós acreditamos no amor. Arroz Cristal, pureza em forma de grãos. De volta com o programa em destaque, nós estamos falando aqui das tendências para 2025. O nosso convidado é ele, olha aí, gente, do meu ladinho. Luiz Taquaral, gente, o famoso arquiteto.
de celebridades, de pessoas, né, como nós, que nós não somos celebridades, mas que tá com um trabalho incrível. A gente estava conversando aqui enquanto estava o comercial e a gente falando sobre o projeto que você está desenvolvendo agora, Namorar Mais, não é isso? Isso. Então... Pode falar? Pode falar? Podemos, ou isso era só bastidor? Não, podemos sim. Com relação ao projeto Morar Mais, ele vai acontecer aqui em Goiânia nos meses de setembro e outubro, agora de 2025, e nós já estamos assim num processo de... Já está tudo em andamento, na verdade. Pensando em cada detalhe. Cada detalhe. A casa onde vai acontecer esse evento é uma casa muito interessante e fica no setor Bueno, na Avenida T3. E depois, num outro momento, nós podemos até falar mais sobre... marcar um outro podcast para falar bem desse evento. Mas você acha que hoje essa sustentabilidade, né, que está tão em alta, né, é uma preocupação realmente crescente no dia a dia dos seus projetos, dos seus clientes? Na verdade, a sustentabilidade hoje é quase que uma necessidade, né? Porque você vê os problemas que a gente anda tendo aí com todas as cidades, né? Exatamente. Com todas essas catástrofes, tudo isso é gerado por uma falta de um estudo mais detalhado e mais cuidadoso com a sustentabilidade, né? Então, hoje, por exemplo, quando você vai fazer um projeto, há um tempo atrás, quando você propunha para um cliente desenvolver um trabalho de sustentabilidade dentro do projeto, ninguém queria. Porque significava um investimento a mais. Exatamente. E aí achava difícil. Achava difícil. Agora, a tecnologia também ajudou muito, avançou muito nesse sentido. Então, hoje, esse investimento, ele é visto com bons olhos, porque ele se paga. Por exemplo, a energia solar. A pessoa faz ali umas contas e descobre que em pouco tempo ela pagou aquele investimento. E ela começa a ter lucro, né? Exatamente. E aí, com relação a todos os outros aspectos também. Reaproveitamento de água, né? Utilizar materiais. Tudo isso acontece nos seus projetos também? Tudo Sério? isso. Sério? Que bacana, porque assim, pensar nessa sustentabilidade, exemplo, porque não é uma coisa que você vai colocar ali, agregar, né? Depois da obra pronta, mas pensar nisso antes facilita todo o processo. Facilita e se torna mais econômico também. Totalmente. Porque você já deixa a estrutura pronta, né? Na execução da obra. Eu acho interessante essa reutilização da água. É muito importante, né? E com relação a materiais também. Você optar por materiais que impactam menos, né, o meio ambiente. Que legal. Que viajam menos. Por exemplo, você vai comprar uma pedra. Você não precisa comprar uma pedra importada que ela mobilizou tanta gente, tanta coisa, tanto petróleo para chegar aqui. De repente você tem aqui por perto, né, uma jazida de granito aqui em Goiás. Então, assim... Com pedras lindíssimas. Lindíssimas. Então, é muito bacana você fazer um estudo disso durante o processo da obra e propor para o seu cliente, no meu caso como arquiteto, que tem essas opções, né? E usar materiais também de reaproveitamento, né? Como madeira, como bambu, né? Hoje a gente está indo muito para esses materiais mais... E até eu não sei falar o nome, uns frufruzinhos assim, ó, que coloca assim no canto, que fica a coisa mais linda, que eu descobri que eles pegam no mato. Algumas pessoas pegam no mato ali, que o mato cresce e pega aqueles frufru e colocam no... Eu falei, gente, olha que sustentável, que coisa legal, né? A gente nunca imaginava isso antigamente. E isso entra também, você falou aí e eu me lembrei, no paisagismo. Porque a gente teve uma tendência durante muito tempo em usar só plantas exóticas nos jardins. Então, o que acontece com a planta exótica? Não significa que você traz ela de fora, mas a origem dela é de fora. Exatamente. E aí, ela não é adaptada ao nosso clima. Com isso, você vai gastar mais água, você vai gastar adubo, porque ela precisa de ter ali um equilíbrio ali do solo, né? Ao passo que se você usar plantas nativas, você já dá um salto aí. O exemplo disso é o coqueiro, né? Esse coqueiro que tá todo mundo famoso, que o pessoal trazendo de fora. E o coqueiro da Bahia é lindo, gente. Existem outros tipos de coqueiro aqui em Goiás, maravilhosos. Exatamente. Então, tem até hoje está tendo uma polêmica muito grande entre os paisagistas. Tem os que defendem
as plantas nativas e tem os que são muito apegados às exóticas. Porque, na verdade, as exóticas enchem os olhos de todo mundo, porque são diferentes, né? São muita flor. A gente não está acostumado. A gente não está acostumado. Mas, quando você puder usar plantas nativas, é o que você pode fazer de melhor. Porque você vai ter uma economia de manutenção. E, no seu ponto de vista, quais são os elementos essenciais em um projeto de arquitetura residencial? O que deve ser considerado para falar assim, esse projeto é bem sucedido? Em primeiro lugar, é você fazer um programa de necessidades do seu cliente. Quer dizer, você vai sentar com o seu cliente e ver quais são as necessidades dele. O que ele realmente usa. Só um exemplo. A maioria das casas hoje tem 2 cozinhas. É verdade. Ninguém usa uma, só usa outra. Uma de enfeite. E é cara, né? Então, isso, por exemplo, você pode se resolver fazendo uma cozinha ali num espaço intermediário que vai servir tanto a parte mais próxima da parte íntima quanto a área gourmet, né? Então, é só um exemplo. Mas uma casa bem sucedida hoje, ela é uma casa que respeita o uso que ela vai ter. Independente do estilo, independente do material. Agora, é lógico que durante a execução, se você vai optar por material que, como eu te falei, mais sustentável, material mais econômico, né? Porque acontece muito tem um lançamento de um material esse ano que é o dobro do preço do material do ano passado. E a qualidade é tão boa quanto aquela. E até a estética, muitas vezes, né? Então, dá para você direcionar, né? O seu cliente até para gastar menos, né? Menos e ter um resultado mais bacana, né? Agora, é lógico que tem material... Que todo mundo vai com a onda, com a moda, né? E às vezes gasta dinheiro que não precisaria. Que não precisaria. Porque não tem um arquiteto, uma pessoa para orientar. Exatamente. Agora, também é lógico que tem material que não vale a pena colocar, né? O que seria? Como, por exemplo, um revestimento, um piso, né? Um piso cerâmico ou porcelanato. Aí você vê na loja ali um piso que custa 10 vezes mais caro que o outro. Alguma coisa está errado, né? Alguma coisa não está certa. Não está certo. Então, assim, aquele que está muito barato pode não ter uma qualidade muito boa. E ele pode não ter uma durabilidade muito grande. E aí você vai ter que gastar de novo para trocar. Tem coisas na casa que não é bom trocar, né? Porque é muita quebradeira, muita mão de obra, fica caro. É o transtorno. É um transtorno. Então, assim, por exemplo, você trocar uma luminária, trocar uma torneira, é tranquilo. Agora, você trocar um revestimento, né? Trocar o encanamento, isso aí já é complicado. Um revestimento ou um porcelanato, ele dura em média quanto tempo? Bom, nós estamos falando dos bons, né? Depende muito, porque Desses cada seus tipo projetos. de material vem com a sua garantia também, de tempo, né? Mas, se for um material de boa qualidade, ele dura, pode-se dizer que para sempre, né? Olha. Desde que tenha uma boa manutenção também, né? Investir em coisas... qualidade. Em coisas boas, né? Em todos os aspectos, né? Na moda do vestuário também, está tendo essa tendência agora, né? Investir em qualidade ao invés de quantidade. Exatamente, em peças-chave. Isso. Em relação aos espaços pequenos, né? Apartamentos pequenos, vamos dizer, um quarto pequeno, que solução criativa você sugere para otimizar o ambiente sem perder a funcionalidade do ambiente? Isso é muito importante, até porque hoje em dia, principalmente apartamentos, né, estão cada vez menores. Né? Exatamente. Como que você faz com isso? É um desafio muito grande. Mas Porque a pessoa fala, eu quero uma mesa de jantar, eu quero um sofá, e o apartamento às vezes é 100 metros quadrados. Depende muito da planta do apartamento. Mas assim, tem algumas dicas que são legais. Eu amo a dica, gente. Uma coisa, por exemplo, se você quer dar amplidão visualmente, você usa espelho. Olha. Porque o espelho, ele duplica o lugar, né? Então, assim, não no apartamento todo, mas em alguns locais-chave, algumas paredes importantes, né? Isso é muito legal. Agora, móvel. Você não pode mudar para um apartamento pequeno, por exemplo, e pensar em móveis grandes. Então, assim, adaptar de acordo com o espaço que você tem, né? Você falou na mesa de jantar. Pois é. Uma mesa de jantar redonda, por exemplo, se você se couber no seu espaço, ela é muito bacana, porque a mesa redonda, ela te permite aumentar o número de cadeiras, né?
Então, por exemplo, verdade, às vezes você tem uma mesa... encaixar. Às vezes você tem uma mesa redonda ali para 4 lugares que você acaba colocando até 6. Sim. Né? O que não acontece com a mesa retangular, por exemplo. Não, lá em casa é uma mesa enorme, assim, ó. Quem vai lá em casa acha que tem 10 filhos, né? Eu só tenho uma filha. Só tenho uma filha e a mesa, assim, ó, perde de vista. Eu fico assim, pra que eu comprei essa mesa, gente? Tem que fazer algumas festas, convidar os amigos. Mas é isso, é a gente aprender a otimizar, né? Otimizar o espaço, mas sem perder essa função, porque às vezes a pessoa quer colocar muitos móveis num ambiente muito pequeno. E não dá certo. Até porque você tem que ter uma circulação bacana. E os planejados? Os planejados também, o planejado é uma boa solução para apartamentos pequenos, por exemplo, e casa pequena também, né? Porque ele já é feito sob medida, então a chance de você errar é menor, né? Agora verdade. Também você tem que ter esse cuidado e não exagerar em colocar planejados demais, né? Porque você pode comprometer a circulação, comprometer a estética do espaço, né? Tem que ser dentro do que você precisa, da sua necessidade. Gente, o nosso tempo... Olha só, já voou, você acredita? Já acabou. Eu queria agradecer a sua presença no nosso podcast, no nosso programa. Quero te convidar para mais vezes, até para você trazer, né, aí nossa convidada especial, né, junto aqui, fazer um podcast com 3 pessoas aqui para poder explicar mais desses detalhes, né, dessa arquitetura, desse movimento, né. A gente fala que investir em um bom profissional, investir em um bom arquiteto, na verdade não é gasto, é investimento, né, porque você vai otimizar o tempo, você vai otimizar os gastos desnecessários, né? Você vai pensar além. A gente só está pensando nesse momento, nessa mesa fica bonita aqui. Você pensa além, como vai ser a circulação depois, como que essa mesa vai encaixar. Exatamente. Quando você contrata um profissional, isso é comprovado. Você economiza. Porque você não erra tanto, você não tem que refazer, você acerta e você fica satisfeito com o resultado, que é o mais importante, né? Porque você vê a coisa planejada, você vê o projeto. Então, a chance de você acertar é muito grande, né? Muito grande. Muito obrigada pela sua participação no nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade e espero voltar mais vezes. E as pessoas que querem te conhecer o seu trabalho, como que elas fazem? Então, estou aí no mercado. Quem estiver precisando de um arquiteto, estou à disposição. O meu Instagram é @LuizFernandoTaquaralOficial. E aí, quem quiser falar comigo, é só me chamar no direct. Então tá bom. E eu agradeço você e toda a sua família pela audiência, pelo carinho. E nos encontramos em breve. Fique aí com a programação da Rede Capital de Televisão. Tchau.